Jackson, tudo bem? Fala, Roberto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo em paz. So, so, Respeitando so, a quarentena, né? sobrevivendo? Sobrevivendo, né? A gente tem que sobreviver. Ah, Mas mas vai. como é que tá? Como é que tá o diálogo com a equipe? Ah, cara, constante, né? Na verdade, a gente Tá, sabe que, como as pessoas estão mais nos condomínios, né? sim, É uma tendência natural que a gente tenha mais demanda. sim, com Então, certeza. a gente está sempre se falando, está sempre conversando a respeito disso tudo, né? Tá, E eu acho que o grande recado é empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar do próximo e pensar como ele está pensando, de que forma eu posso fazer para ajudá-lo, porque realmente tá bem complicado. É um período em que a gente está vivendo que ninguém nunca viveu, né? Na verdade. Então é tudo novo verdade, para todo mundo, né? verdade. Ninguém tem a chave, o segredo. Ninguém tem a fórmula mágica de como resolver todos os problemas. A gente vai aprender juntos, né? E eu Com acho que esse é o certeza. nosso. Eu acho que o grande legado disso tudo vai ser exatamente esse, né? Fazer com que a gente cada vez mais trabalhe em conjunto com todo mundo, né? Seja nas questões sociais, profissionais, Sim, sim, relacionamentos, enfim, eu acredito muito nisso. com Como é que estão certeza. aí? Como é que estão aí Tudo, os. tudo bem também. É? Cada dia, assim, cada dia, assim, tá. O movimento está muito dinâmico, né, Roberto? Sabe que a cada dia é uma novidade diferente, né? Tudo aquilo que a gente fala Exatamente. é o que eu costumo falar para os síndicos. Os síndicos às vezes me ligam questionando, tirando alguma dúvida, algum respaldo jurídico. Eu falo, hoje, dia 20 de abril, às 14 horas, é isso. Pode ser que daqui uma hora mude tudo. A gente não sabe se vai vir Exata. algum novo decreto, algum entendimento diverso que passa, né, a imperar aí nesse aspecto, É exatamente isso, por- exatamente isso. porque É tá o bem que você complicado falou. mesmo. É porque é novidade para todo mundo, né? Sim, Se a sim. gente for pensar aí nessa questão de isolamento, poxa vida, eu acho que a grande parte aí da humanidade está sendo obrigada a se isolar pela primeira vez, né? A gente não Sim, tem sim. historicamente outra situação dessa. A gente teve lá uma pandemia em 1918, salvo me engano, da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, que foi um momento muito delicado da nossa história, mas não se tinha essa globalização que se tem hoje, né? Então era até impossível você pedir para que as pessoas ficassem em casa, todas elas, de uma forma pensando no planeta como um todo, né? E Sim, hoje sim. não, hoje a gente tem essa facilidade, né? E tem É. sido difícil para todo mundo, né? Eu acho que cada E, um vai se adequando de um jeito. E em contrapartida também, naquela época, o isolamento era mais fácil, né? Você conseguia isolar a pessoa naquela cidade, porque aquelas comunidades viviam ali internamente, produziam, consumiam, tudo ali. Hoje em dia o mundo é globalizado. Exatamente, Tudo que você exatamente. consome vem lá do outro lado do mundo, passa pela Europa, passa pelos Estados Unidos, vem, e aí você fica nesse É, pandemônio que ninguém sabe onde vai parar e de que forma a gente vai resolver isso, né? é exatamente isso. Eu acho que o grande segredo hoje é, primeiro, né, ter paciência. Eu acho que é Sim, fundamental a gente ter paciência. Tentar analisar tudo assim, de uma forma muito racional, né? A gente não pode deixar que a emoção nos conduza nesse momento, né? Então, as sim, análises sim. elas devem ser técnicas, né? Para que não se tome nenhuma decisão precipitada. E ter empatia. A gente vai ter Com que cada certeza. vez mais trabalhar juntos para resolver tudo isso. Mas a gente sai disso, Fechado. tá? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não, também não, com certeza. Como o Bora? pessoal tá falando, né? Vai passar, né? Vai passar, com certeza. Vai Vamos lá? passar. Vambora? Bom, Roberto, primeiro te agradecer aí pela sua disponibilidade de tempo, estar aqui com a Imagina. gente, ajudando a nossa equipe, ajudando também os nossos síndicos, aqueles que nos acompanham aí nas redes sociais, né? Lembrando sempre que a Habitacional, lá no nosso site, a gente disponibilizou uma página exclusiva para tratar desses assuntos da Covid, né? Então, quem puder, acessa lá e vai acompanhando. Inclusive, as últimas duas lives estão lá, o inteiro teor delas, para quem perdeu ao vivo poder ver o gravado lá, né? Maravilha, A nossa maravilha. live de hoje, então, que a gente tinha agendado aqui, programada, era para tratar das finanças dos condomínios, certo? É isso aí, finanças do Você, condomínio. você como gestor da nossa área de implantação, que tem condomínios já que são implantados há um certo tempo, como estão aí que há poucos meses implantaram, tem uma boa experiência para nos passar aí do que os condomínios, que você tem sugerido para os nossos clientes, né? Perfeito, perfeito. Né? Lembrando sempre, tá, que a gente está vivendo uma situação nova e ela é nova Sim, para todo mundo, né? Ela é nova para nós que estamos deste lado e é nova para os verdade. nossos clientes que estão do outro lado. Não existe nenhuma receita mágica, né? Perfeito, O que a perfeito. gente vai ter que analisar são os pontos que efetivamente a gente já deve conhecer.
Eu acredito que a grande maioria dos nossos clientes já saibam quais são os pontos, mas a gente vai tentar abordar aqui de uma forma a dar soluções, a dar sugestões para que possam ser seguidas e, nesse sentido, a gente fazer com que a gente consiga tirar aí os problemas da frente de uma forma mais tranquila, né? Porque os problemas, eles virão, a gente não tem dúvida disso, né? Maravilha. E aí, como cada um vai tratar isso, é que é o diferencial de todo mundo. Aí, só interagindo aqui, Roberto, rapidinho, Claro, claro. tem um amigo nosso aqui que perguntou, podemos fazer perguntas sobre o impacto do corona no condomínio? A nossa ideia de hoje, com certeza, é tratar do impacto do corona, mas a ideia de hoje é a gente tratar do lado financeiro. Então, se a pessoa tiver dúvidas jurídicas, a gente vê se no finalzinho a gente consegue, de alguma maneira, inteirar e ajudar o pessoal, tá? Mas vamos hoje tentar concentrar na parte financeira, só para o pessoal aqui também ir nos acompanhando, e é muito importante a participação deles, né? Que a gente gosta bastante de interagir aí. Não, e a Roberto, ideia, vamos lá. Jackson? A ideia, na verdade, é colocar o nosso conhecimento à disposição para ajudar, né? De novo, a gente não tem nenhuma receita milagrosa, não vai encontrar nenhuma fórmula mágica nesse momento para resolver o problema, porque o problema é novo para todo mundo. Mas a ideia é somar as nossas experiências e, com isso, ajudar as pessoas que precisam da gente nesse momento, né? É como você disse, a gente tem dedicado um material exclusivo para viver esse momento, né, para passar para os nossos clientes nesse momento, e esse material depois ele fica à disposição para consulta. Então é natural que as perguntas surjam, pode ser que eventualmente alguma pergunta não seja respondida neste momento, mas aí os nossos clientes e quem estiver vendo tem os nossos canais de comunicação e poderão recorrer a gente depois, mesmo terminada a live, depois eles terão como recorrer aos nossos canais aí para poder tirar suas dúvidas. Perfeito. Você sabe, rapaz, que as perguntas, as primeiras que apareceram aqui são da área de RH, mas vê como é que é legal isso, né, cara? Como é dinâmico o negócio. A Elaine perguntou aqui, podemos demitir quem já ia ser demitido antes da pandemia? A gente não precisou nem responder, porque o nosso coordenador de RH, o Fábio, já falou Fábio, aqui, ó. Tá aí? Elaine, pode sim. Manda aí, Fábio. Sim. Como a gente tinha falado na semana passada, por enquanto não há nenhuma ordem, não há nenhum decreto que impeça as empresas fazerem a demissão. O que o governo fez foi, na medida do possível, trazer as medidas para que as empresas possam, de alguma forma, contar com o auxílio governamental para garantir os empregos das pessoas. Mas naquelas situações em que as empresas, no caso nossos condomínios, né, veem que é impossível manter o atual quadro, então até mesmo como disse a Elaine aqui, o caso de um síndico que já tinha nessa decisão tomada de um colaborador, pode fazer a demissão sem nenhum tipo de problema. Perfeito, perfeitamente. Né? Roberto, vamos falar um pouquinho aqui, antes da gente continuar aqui nas perguntas, sobre a questão das isenções e prorrogações governamentais, que é uma coisa que a gente já falou lá atrás. Fala para mim, como que tem acontecido essa interface de vocês com os síndicos aí, com os clientes? Perfeito. Então, bom, o governo, né, como forma de incentivar aí, ajudar os condomínios nesse momento, estabeleceu algumas regrinhas. Então, você pode antecipar férias, você pode fazer uma redução de jornada, você pode fazer licença não remunerada, mas tem algumas isenções que já foram programadas que já estão sendo utilizadas, tá? Sim. E isso, lembrando sempre que é uma opção do condomínio, o condomínio ele pode optar ou não por seguir este modelo, e optando por seguir estes modelos, tá? Ele tem que ter a consciência de que lá na frente ele vai ter que pagar, tá? Então não existe nenhuma isenção, na verdade existe uma prorrogação de alguns tributos, né? No sentido de que, olha, a gente vai aliviar o teu caixa agora, então a gente consegue não cobrar agora. Então, por exemplo, a gente tem aí o parcelamento do FGTS, né, que pode ser parcelado em 6 vezes. Então, o condomínio não pagaria isso agora em março e em abril, mas a partir de agosto ele começa a pagar isso parcelado em 6 vezes. Sim, existem isenções, prorrogações também nesse sentido para INSS, PIS e FGTS. Lembrando sempre que... como eu disse no início, né, a gente estava só esquentando aqui para começar a nossa live, as análises elas devem ser técnicas, né? Então eu acho que é muito prematuro que qualquer condomínio nesse momento saia atirando para todo lado, entendeu? Porque de alguma forma, se ele optar por prorrogar agora esse prazo de pagamento, ele vai ter que pagar lá na frente. E a gente não sabe como as coisas estarão lá na frente. É óbvio que a gente espera que tudo esteja melhor, que a gente esteja num ambiente mais seguro, mais consciente, mas não estando, a gente vai estar levando um outro problema, está arrastando um outro problema lá para frente, né? Então é importante nesse momento a gente, primeiro, óbvio, se o governo está oferecendo uma forma de isenção, uma forma de prorrogar alguns vencimentos, a gente deve analisar tecnicamente. Eu tenho fluxo de caixa, eu preciso disso neste momento, porque da mesma forma que ele ofereceu agora, que é o início de tudo, se isso se mantiver, ele vai provavelmente continuar oferecendo essas facilidades.
Então a gente tem que aproveitar isso no momento certo, né? Perfeito. A gente tem isso hoje. A gente tem isso hoje já em andamento. E, de novo, qual é o nosso trabalho? É explicar para o cliente quais são as isenções, quais são as prorrogações, qual é o impacto financeiro disso em cima da folha, em cima da sua despesa, e aí fazer uma análise crítica para saber, não, é legal, vamos aproveitar isso, vamos seguir. É legal, não quero saber disso agora, então a gente não vai implantar isso agora no nosso condomínio, mais adiante talvez a gente implante. E aí a gente segue em frente. Então, na verdade, só para retomar o que a gente falou na última live, então nós tivemos, né, a diminuição da alíquota do Sistema S, né, que era de 4,5 foi para 3,75. Então isso aí implantou para todo mundo, independente de ser terceirizado, próprio. Os próprios, como eu falei na última live, os próprios a gente já aplicou imediatamente. Os terceirizados a gente acionou as empresas para que elas façam essa aplicação e revertam, né, proporcionalmente para o pagamento da nota fiscal, né? E este caso, e somente neste caso, é isenção, tá? Perfeito. Então você pagava 4,5, você vai passar a pagar 3,75. Nesse caso não vai ter a cobrança posterior. Meses. Show de bola. E aí os outros 2 pontos, que é a possibilidade de você postergar o recolhimento do FGTS por 3 meses para passar a recolher a partir de julho em 6 vezes, e a questão também do INSS patronal, não é isso? Que também foi por 2 meses, foi prorrogado aí para jogar lá para frente em agosto e outubro. Nesses 2 itens, Roberto, como é que tem sido? De maneira geral, você consegue, só para a gente trazer até para o pessoal que está acompanhando, para saber, putz, sabe o que os outros síndicos estão fazendo ou não? Em geral, assim, tivemos situações diversas, né? Que postergou e outros que vão manter. A nossa informação hoje, Jackson, eu acho que ela vai girar muito em torno de... Depende do perfil do condomínio, né? Okay. Então, a gente tem N condomínios com N perfis, e aí cada condomínio vai criar uma diretriz própria, tá? Para falar da nossa experiência habitacional, a gente teve, acredito que 30% menos até, tá? De pessoas que optaram por seguir esse modelo, tá? Como eu disse, a grande maioria ela está esperando o momento, está esperando as coisas acontecerem para tomar uma decisão mais efetiva. Eu acho que nesse primeiro momento está sendo mais analisado. Verdade, até porque os recolhimentos foram feitos todos no início do mês. Então tinha muito síndico que ainda não tinha o impacto da inadimplência, porque estava falando do mês de março. Eu lembro de alguns casos que nos procuraram, o síndico falou, vamos fazer o seguinte, paga esse mês, vamos acompanhar o fluxo de caixa de abril, aí no mês que vem a gente define se vai prorrogar ou não, né? Exatamente isso. E eu acho que essa talvez seja a decisão mais sensata nesse primeiro momento, né? Seguir com o mês de abril naturalmente, né? A gente teve aí o início da nossa quarentena no final de março, e a partir daí começou a se criar uma situação de dificuldade, de calamidade, enfim. Calma, gente. Eu acho que a gente vai conseguir resolver tudo isso. Eu acho que, de novo, a gente está vivendo um momento ímpar da nossa história, mas as pessoas, o ser humano, ele tem um poder de adaptação incrível. E é nesse momento que as pessoas se ajudam, é nesse momento que as pessoas interagem mais e conseguem compreender melhor a situação um do outro. Então, eu tenho certeza absoluta que com uma análise crítica, técnica, a gente vai conseguir tomar as melhores decisões. Como eu disse lá no início, né? Não adianta sair tomando decisão à torta e à direita, porque não vai resolver. Tá? As decisões elas têm que ser tomadas com base técnica. Tá? Então, nesse sentido, essa questão governamental, tá? A gente teve pouca adesão. E eu acho que no primeiro momento quem aderiu, ok, fez uma análise crítica de que deveria aderir. Até porque tá tudo certo, até porque dependendo do tamanho da folha de pagamento, foi que em alguns casos a gente dialogou com os síndicos. Monetariamente pode ser que esse valor não seja significativo, mas de repente esse valor que você deixa de pagar agora é o inadimplente de abril. Então, o cara de abril que deixou de pagar, mais para frente, quando ele regularizar, vai ser quando você vai ter a situação de fazer o recolhimento fiscal devido, né? Exatamente, Roberto, exatamente. Fala para mim, fluxo de caixa. Bom, fluxo de caixa. Então, acho que essa é a palavra-chave, tá? É o momento, acho que é a principal análise que deve ser feita, e isso diariamente, tá? Os nossos clientes, eles têm condições de acompanhar através das nossas ferramentas, seja através do site, do PP ou do próprio material impresso, eles têm condição de acompanhar tudo isso de perto, né? Pelo site, dá para acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo no condomínio. Tá. Então, o que é importante avaliar, né? A gente sabe que a gente tem uma despesa fixa, né? O que a gente tem programado é uma receita que deveria ser fixa, mas que no momento como esse, ela vai variar,
porque a gente não sabe o tamanho da inadimplência. A crise né? está atingindo todo mundo. Né? Exatamente. E aí, quando eu falo em perfil de condomínio, é exatamente nesse momento que vai ter a diferença, né? Tá. Eu tenho condomínio com perfil que não vai ter inadimplência. Eu tenho condomínio com perfil que eu vou ter um momento da inadimplência. Isso é fato, tá? Então, o que é importante? As despesas, elas estão fixas. Tá? A receita que não é. Quando eu digo para acompanhar o fluxo de caixa, é exatamente acompanhar esse movimento. A minha receita ela vem dentro daquilo que ela vinha trabalhando nos meses anteriores, janeiro, fevereiro e março. Se vem, eu não vou ter problema no mês de abril. Né? Então, se em abril, por exemplo, eu tiver o mesmo fluxo de receita que eu tive lá em janeiro, fevereiro, março, eu não vou ter problema para pagar as minhas contas. Agora, evidentemente que se eu acompanhar uma queda na minha receita, eu vou ter que começar a olhar com cuidado para a minha despesa, porque senão a conta no final do mês não bate. E é até aí que está o problema. É verdade, até porque a gente sabe que em determinados condomínios, como você disse, analisando o perfil, mesmo antes da crise, tem condomínios que têm um fluxo de caixa que realmente ele é dinâmico, né? Que independentemente da crise, sempre tinha um grande volume de pessoas que só pagavam depois do vencimento, né? Exatamente. Então, por isso que você falou que é importante você fazer esse acompanhamento, estudo, análise, né, fazer juntamente com o auxílio do gerente, né? Exatamente, isso tem que ser diário. A gente tem uma ferramenta no acompanhamento de inadimplência, que é um gráfico, que eu acho aquele gráfico excelente. Ele mostra claramente para a gente quantos por cento de condôminos pagam em dia, até a data do vencimento, quantos por cento de condômino pagam depois do vencimento. Se você analisar aquele gráfico, você vai ter um retrato ali fiel de como é que a situação se comporta. Então, eu tenho muitos condomínios que, eventualmente, o condômino não paga no dia do vencimento, mas ele paga o condomínio dentro do mês. Tá. E esse gráfico, ele me mostra isso muito claramente, né? Perfeito. Então, isso aí tem ajudado bastante na análise. Exatamente. A análise ela tem que ser feita como um todo, né? Então, porque assim, você analisar o fluxo de caixa parece uma coisa óbvia, né? Então eu vou olhar a despesa, vou ter que pagar a despesa. Quem entrou, que saiu. Exatamente. Mas eu acho que saldo. A preocupação maior... A preocupação maior está na receita. Então, minha receita ela costuma entrar em que dia? Tá? Até o dia 15 eu tenho quanto por cento de receita? Né? Eu tenho 80%, 90%. A minha inadimplência ela é permanente, ela está permanente em quanto? Sempre foi permanente em 5%. Ou seja, se há um fluxo igual aos meses anteriores, a gente não vai ter problema com a despesa. Então, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco, que é renegociação de contratos. Isso pode ser feito no segundo momento. Deve ser feito, na verdade, né? Mas, como eu disse, a gente não precisa sair dando tiro para todo lado, né? Na verdade, eu acho que o grande segredo hoje é olhar para o teu fluxo de caixa diariamente e verificar receita e despesa. Isso está dentro dos meses anteriores, dos movimentos anteriores? Está. Ok, vida que segue. Não está? Então vamos buscar as soluções e aí a gente vai falar mais adiante aí sobre as eventuais soluções que a gente pode encontrar nesse sentido. Beleza. Roberto, vamos falar um pouquinho da inadimplência? Vamos. Antes da gente tratar aqui antes de você discursar aí pra gente o que a Habitacional tem feito, né, para tratar a inadimplência dos nossos condomínios, tem uma ideia aqui bem interessante, só para te ajudar a levantar a bola para você aqui. Ó. Elaine, né? A Elaine colocou o seguinte: por exemplo, o inadimplente novo, por conta de ter sido demitido, pensamos em diluir os condomínios por volta de setembro. Alguma ideia? Então você entendeu qual que é a ideia dela? O inadimplente de abril, se o cara justificar que efetivamente foi demitido, teve um problema com o comerciante, está com a loja fechada, etc. Perfeito. A ideia que ela deu aqui seria de pegar esse condomínio, né, e diluir nos pagamentos por volta a partir de setembro. Então, assim, esses caras específicos, né, é uma ideia, é uma possível solução aí, né? Perfeito. Então, agora fala para mim da inadimplência nossa aí, fala aí. Então, inadimplência, tá? É óbvio que é um fator que determina tudo o que vai acontecer no condomínio, né? A gente tem condomínios, por exemplo, que você tem que prever, você tem que inserir na previsão orçamentária anual o percentual de inadimplência, porque ele é sempre fixo, então ele sempre se mantém. Historicamente, você tem lá uma inadimplência que é acompanhada e que não muda, e aí você acaba sendo obrigado a contemplar essa inadimplência dentro da previsão orçamentária, tá? Sim. Eu tenho outros condomínios que... Ou seja, na hora de fazer a previsão, você já tem o percentual fixo ali de inadimplência. Exatamente. Ou seja, não posso prever 100 porque eu vou arrecadar 95 porque 5% é inadimplência. Exatamente isso. Tá. Exatamente isso aí vocês fazem de perto na previsão orçamentária nossa lá, isso? Exatamente. Tá? A gente contempla sempre para não ter problema, porque não adianta eu prever 100% e arrecadar 90%,
sabendo que eu tenho uma inadimplência histórica que é de 10%, nesse caso, né, nesse exemplo. Então a gente insere. Eu tenho outra condição que, mas o condomínio ele não quer engessar esses 10% da inadimplência do condomínio, que é histórico, né? Então a segunda opção seria, então ok, a gente vai contemplar isso mês a mês. Então se neste mês a inadimplência foi de 5%, eu vou colocar um acréscimo na cota condominial de 5%. Se no mês seguinte for de 7%, eu vou contemplar mais 7%. Se no mês seguinte for de 3%, eu vou contemplar mais 3%. E isso fica flexível de acordo com a inadimplência vivida realmente naquele momento. Tá? São duas formas de se cobrar a inadimplência. Agora, como resolver neste momento, né? Então, como eu disse lá na frente, primeiro, né, empatia. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa e entender o que está acontecendo. Entendeu isso? Da mesma forma que o próprio governo está prorrogando o pagamento de tributos, eu não vejo problema nenhum em um condomínio, de repente, prorrogar o recebimento da cota condominial. Tá? Desde que não atrapalhe o fluxo de caixa. Desde que não atrapalhe o fluxo de caixa. Exatamente. Porque o que é melhor hoje, né? Se a gente pensar num cenário catastrófico, né? É melhor a gente receber um pingado do que não receber nada. Não é verdade? Então, se eu tenho lá uma cota condominial de R$ 500 e o condomínio consegue pagar em 5 vezes, eu vou receber R$ 100 por mês desse condomínio, entendeu? Eu não deixo de receber nada. Então, só que, de novo, gente... isso é uma análise que tem que ser feita pontualmente, tá? Eu estou falando de uma forma genérica, mas isso tudo é analisado junto com o gerente do condomínio, que analisa as contas, que tem um perfil mais próprio daquele condomínio, junto com o conselho, tá? Eu acho que as ações elas devem ser tomadas em conjunto, tá? Então, assim, o Roberto disse que pode parcelar a cota condominial em 5 vezes. Eu estou dizendo que existe a possibilidade de... Do que depende esse parcelamento? Depende de uma análise criteriosa do síndico, do seu conselho, juntamente com o seu gerente de contas, avaliar a situação daquele condomínio e fazer a coisa acontecer, tá? Eu acho que, por exemplo, isenção de multa e juros. O condomínio não tem autonomia, o síndico não tem autonomia para fazer isso num primeiro momento, tá? E por que eu digo num primeiro momento? Porque, de novo, a gente está vivendo um momento ímpar da nossa história. Então, a gente sabe que multa e juros está previsto lá no Código Civil. Eu não posso mexer nisso, está previsto na convenção. Eu teria que alterar a convenção. Então, a ideia, num primeiro momento, não é isentar de multa e juros. Eu vou cobrar com multa e juros. Mas eu posso perfeitamente parcelar isso para que, de alguma forma, eu receba. Né? Perfeito. Porque, de novo, é melhor eu receber parcelado do que não receber nada. Porque aí, não recebendo nada, eu certamente vou ter um problema grave lá na frente. Tá, Joia. Roberto, deixa eu só voltar num assunto aqui, rapaz, porque pelas perguntas aqui, acho que talvez não ficou muito claro aqui, ó. Tem a Ivana e também tem a Tati Parisotto, a respeito da prorrogação prorrogação do recolhimento do FGTS e INSS. Vamos voltar lá só para deixar muito claro. Tá, então na história do condomínio, deixa eu só, depois você me complementa aí, tá? Ok. Com relação aos tributos que são devidos pelo condomínio, nós tivemos 3 grandes impactos que a gente pode falar, pelo menos até o momento, né? O primeiro deles é a diminuição da alíquota dos chamados Sistema S, que eram de 4,5%, foi para 3,75%, então isso aí aplica para todo mundo, não há necessidade de você aderir ou não, isso já é um recolhimento, está feito, ponto Perfeito. Final. Aí nós temos 2 outras possibilidades. O primeiro é a respeito do fundo de garantia. O que o governo fez através até anotei aqui, medida provisória 927. Ele suspendeu o recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio, tá? Então, o condomínio que quiser, ele pode optar por não recolher durante esses 3 meses e fazer o parcelamento desses três valores a partir de julho em 6 vezes, como você disse. Perfeito. Tá? Sendo que isso é uma opção do condomínio. Então, mês a mês, ele vai decidir se quer ou não quer aderir. Sendo que, se ele aderir, lá em julho, ele vai ter que recolher juntamente com o FGTS do mês. E, por último, temos a questão do INSS patronal, onde, através da portaria, né, do Ministério da Fazenda 139/20, exatamente, nós tivemos aí a prorrogação da contribuição patronal, que é aqueles 20%, né, que toda empresa paga sobre o valor da folha de pagamento, onde, nesse caso aí, para os meses de março e abril, né, houve a prorrogação de vencimento, onde esses valores, sem você ter que fazer nenhum tipo de adesão, nada, esses 2 valores de março e abril poderão ser pagos juntamente com o INSS de agosto e outubro. Perfeito. Exato? Aí tem como eu falei para você aqui, né?
a Ivana, né, e a Tati até questionaram aqui, estou confusa, recebi orientação da adaptacional para aderir. Então, foi o que nós falamos lá. No primeiro momento, né, claro que monetariamente pode ser que não seja tão significativo, né, mas dentro desse contexto, esse pouco pode fazer diferença agora no mês de abril. Exatamente. Por isso que lá, muitos condomínios receberam a nossa orientação para fazer adesão, até porque não teve ônus nenhum, né? Não foi algo que o condomínio vai ser onerado. Exatamente. Ou seja, ele só postergou o vencimento. Exatamente. O que tem que ficar claro, na verdade, é que, assim, como é um momento único e a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente, óbvio, trabalha com algumas previsões, com alguns cenários, mas a gente não pode cravar de fato o que vai acontecer. Então, num primeiro momento, o que o condomínio puder economizar, a gente sugere que ele economize, né? Sim. Então, tratando dessa questão legal, né, que o governo deu isenção, enfim, prorrogou pagamentos, a gente considera que é importante o condomínio aderir. Mas, de novo, por que eu falo... o cuidado, gente, é o seguinte: cada condomínio vai agir de uma forma, porque cada condomínio tem um fluxo de caixa diferente, né? Então, assim, se o condomínio está na dúvida, qual que é a dificuldade, assim, qual o prejuízo em aderir? Nenhum, zero. Muito pelo contrário, porque ele está deixando de pagar agora e pode ser que ele tenha um momento importante no seu fluxo de caixa agora que isso ajude, mas lá na frente ele vai ter que recolher. E pode ser que lá na frente a condição já esteja melhor, todo mundo já esteja trabalhando normalmente, e aí a pessoa consegue pagar o condomínio sem nenhum problema. Então, nesse sentido, a gente, quando orientou, olha, se você tem alguma dificuldade nesse sentido, então vamos fazer, por quê? Porque toda economia nesse momento é bem-vinda, porque a gente vai fazer caixa para suportar a inadimplência, né? Então, uma coisa tem que ficar clara. Quando a gente fala em buscar economias para o condomínio neste momento, a gente vai buscar todas as economias possíveis, tá? Mas a gente não está falando em momento nenhum e nem vai falar aqui em momento algum em reduzir a cota condominial. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com tudo que tiver ao nosso alcance para fazer caixa. Ou seja, se eu tinha uma arrecadação de 100 e gastava 100, sobrava zero. Se eu tenho uma arrecadação de 100 e com essas economias todas eu gasto 90, vai me sobrar 10. E é esse 10 que vai fazer frente a uma eventual inadimplência que eu vou ter daqui a pouco. Tá? Porque a gente não sabe qual é o cenário. Maravilha. E olha que legal aqui, o José Carlos colocou exatamente o que você tinha citado lá no início. Foi só um comentário dele. Neste momento de crise, é importante que o síndico esteja em sintonia com o condômino, que é aquilo que você falou, que tem que ter um entendimento aí para que o bem comum prevaleça, né? Exatamente. Roberto, só para a gente... Perfeito. Aí antes da gente mudar de assunto, voltando um pouquinho com relação à inadimplência, só para deixar ciente aí, pelo que eu tenho acompanhado lá o pessoal do departamento de cobrança, o que nós fizemos, parece que esse mês na habitacional? Nós antecipamos, né, a emissão das cartas de cobrança, que normalmente ia depois de 10 dias do vencimento, a gente antecipou com 5 dias, já estamos mandando essas cartas. A gente intensificou lá também os contatos através da ferramenta hoje, né, que tem se mostrado a mais produtiva aí, né, nesse momento de crise, nesse momento que as pessoas estão confinadas, que é através do WhatsApp, né? Então a gente está fazendo a cobrança ativa aí, até de maneira bem manual, para tentar entender, ouvir o que os condôminos, né, o que os devedores têm a dizer, né? Porque às vezes não é que assim, ninguém deixa de pagar porque quer, mas tem situações pontuais que são mais graves que dos outros. Então por isso que é importante que a gente, né, que a gente tem discursado lá, a gente procurar todos os devedores, ouvir o que ele tem a dizer e principalmente, como colocou aqui o José Carlos, que o síndico tem que estar em sintonia com o condômino, a nossa posição é levar todas as informações para o síndico, o corpo diretivo, para que juntamente com a administração possam buscar um entendimento ali para evitar maiores problemas na cota condominial, certo? Perfeito, Jackson. Eu acho que nesse momento o que é importante é que haja a comunicação, né? Tá. Então, assim, a comunicação ela tem que ser ampla, tá? O condômino, ele tem que entender, e aí eu vou falar uma coisa que pra gente que trabalha parece um pouco óbvio, né? Mas a gente vê que do outro lado ainda existe dúvida com relação a isso, né? Sim. Existe condômino que paga cota condominial e não sabe para que serve. Por incrível que pareça, isso existe, tá? Então eu acho que nesse primeiro momento, né, para essas pessoas que não têm esse conhecimento, a gente tem que esclarecer de forma muito clara, de forma muito didática, o que é o pagamento da cota condominial, né? Então a pessoa ela vive em um condomínio com vários apartamentos que requer manutenções, que requer segurança, que requer limpeza, e essa arrecadação da cota condominial é exatamente para fazer frente a essas despesas. Isso tem que estar claro para o condômino, porque se não tiver claro para o condômino, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai priorizar o pagamento da cota condominial.
Vai entender que é um valor que... Ele vai entender que é uma coisa do condomínio, que o condomínio tem caixa, que o condomínio... Exatamente. Ele vai entender que é o seguinte, olha, não, o condomínio ele se mantém sozinho. Isso aqui é uma contribuição mensal que eu faço por uma obrigação legal, mas o condomínio consegue se manter, então eu não vou pagar. Então, o que é importante nesse momento, né, para a gente tentar inibir essa inadimplência? Primeiro, tornar o condômino consciente do que ele está pagando, né? Então, condômino, o que você paga? Comunicação é essencial. Essencial, essencial. Nós temos exemplos aqui, nós temos clientes, eu tenho uma síndica, Roberta, que é jornalista, e ela trabalha com um método de comunicação muito eficiente, que eu admiro muito, né? Que é passar a informação, por mais lógica que ela pareça, né? Ela é lógica para a gente que conhece, que trabalha com isso, mas para a pessoa que está na ponta, de repente não é. Então, assim, quanto mais você tornar isso didático para a pessoa, melhor. Quanto mais ela entender que o que ela está pagando é a segurança que ela tem lá na porta dela, que o que ela está pagando é a limpeza que acontece no condomínio, que o que ela está pagando é a manutenção dos equipamentos que fazem com que ela tenha o conforto dela na casa dela, eu tenho certeza absoluta que quando ela tiver consciência disso, ela vai priorizar definitivamente o pagamento da cota condominial. Show de bola. Eu acho que ela está acompanhando a gente, hein? Que ela deu um joinha aqui, ó. Eu acho Roberta? Que é ela, Roberta Migliolo. Isso, oi, Roberta. Tá vendo? Que legal. Tudo bem? Show Parabéns de bola. pelo teu trabalho Roberto, aí nos bairros. Mudando o tópico aqui, vamos lá. A respeito de... A gente tinha deixado aqui o tópico descrito como renegociação de contratos. Vamos aproveitar, vamos ver aqui Vamos levantar a bola do pessoal que está nos acompanhando aqui. Tem uma pergunta, claro. Né, pergunta. Que tipo de negociação deve ser feita com os fornecedores? Calma aí. E aí aproveita e emenda nessa daqui, ó. Muito interessante nessa hora, segurar, negociar qualquer ajuste com fornecedores e tentar possíveis negociações para redução de despesa. Fala um pouquinho aí como é que a gente faz para tratar com os fornecedores, negociação de contrato, para ajudar então, vamos lá. O que eu acho que é uma boa negociação, tá? É uma negociação justa. O que é uma negociação justa? É aquela negociação que a gente chama de ganha-ganha. Não adianta a gente querer cobrar agora do fornecedor uma redução de 20%, 30%, porque ele não vai conseguir fazer isso, né? Então vamos pensar num fornecedor que faz serviço de terceirizada, por exemplo, num condomínio, né? Então lá, ele coloca as pessoas para trabalhar lá no condomínio, tá? E ele tem a margem de lucro dele, é óbvio, tem que ter a margem de lucro dele. Mas ele também paga tributos, ele também paga salário, ele também paga para manter a equipe dele. Ou seja, ele também tem as obrigações dele, né? Então, o que eu acho que é bacana, né? De novo, a palavra empatia vai estar sempre constante aqui, né? Tem que buscar o fornecedor, sentar com o fornecedor e conversar com ele. Olha, nós estamos aqui num momento particular, pontual, a minha inadimplência aumentou X% e isso refletiu aqui na minha receita, então eu estou buscando uma redução. E aí, cada fornecedor ele tem uma margem para negociar. E essa redução, Jackson, ela não precisa ser uma redução ad eterno. Ela pode ser uma redução pontual. De novo, se a gente pegar os exemplos que a gente tem, que a gente vem recebendo do próprio governo, né? A gente está falando de uma situação pontual. Então, vamos trabalhar primeiro os 90 dias. Fornecedor, você consegue me dar um desconto, por menor que seja, para os próximos 90 dias? Show. Tá? E aí, a partir de 90 dias, a condição aqui do condomínio ela vai ficar equilibrada novamente e a gente volta a te pagar o valor cheio do contrato. De novo, eu acho que isso tem que ser feito de uma forma que seja bom para todo mundo, né? Porque não adianta você querer arrancar 20% agora do fornecedor, porque não vai conseguir. Você vai criar um problema para ele e para você. Para ele, porque se ele acatar um desconto desse tipo, provavelmente ele vai ter que sucatear a tua operação. E aí você vai ter um problema, tá? A gente tem outras formas de buscar economias, tá? Mas não trabalhando com essa questão de redução de contratos. Não, legal. Bom, Roberto, acho que você está lendo os comentários aqui, rapaz. Tem uma pessoa que está nos acompanhando aqui, ela falou exatamente o que você acabou de falar. Ó. Eu consegui congelar os reajustes e negociar de 10% a 25% dos valores de manutenções mensais, fornecedores, tal, de 1 a 3 meses. Conforme a possibilidade dos mesmos, como você acabou de citar aí. Que é aquela situação que o cara que, assim, aquilo que você falou, da empatia, né? A questão da parceria. Aquele cara que está com você há 2, 3, 5, 6 anos, tem uma parceria, você tem uma confiabilidade, tanto no serviço quanto na idoneidade da empresa, você tem essa liberdade de chegar, preciso da sua ajuda agora por 90 dias. Me ajuda, mais porque do que eu não sei isso, o que vai acontecer, né?
Mais do que isso, Jackson, é a questão da fidelização, né, do contrato, né, do cliente. Quando há essa conversa, quando há esse contato, esse diálogo, quando há esse entendimento das duas partes, você pode ter certeza, tanto o cliente quanto o fornecedor, eles tendem a ter um vínculo de fidelidade maior, entendeu? Porque no primeiro momento ali eles se reuniram e, em comum acordo, tomaram uma decisão que é boa para todo mundo. Tá. Em sendo boa para todo mundo, eu não tenho certeza nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, perdão, não tenho dúvida nenhuma, tá? De que isso reforça ainda mais as nossas parcerias, a fidelização dos nossos contratos. É muito importante a gente entender que, assim como a gente que trabalha, que recebe o nosso salário, as empresas também, elas têm os salários que devem ser pagos, elas tem os compromissos deles. Exatamente, Exato. tem os compromissos que devem ser honrados por eles. Sim, então, nesse exatamente. momento, a gente tem que fazer a roda girar. A gente não pode fazer a roda travar, né? É isso aí. Para essa questão de contratos, o que eu sugiro que possa ser feito, eventualmente, é o seguinte. A gente tem contratos que são essenciais. Então, se a gente falar hoje que o nosso lar, né, a nossa casa é o local mais seguro para a gente ficar hoje, a gente tem que pensar em duas coisas básicas, né? Segurança e limpeza. Então, 50% hoje do que a gente paga de cota condominial é direcionado para isso, para segurança e limpeza. Tá. Todo o restante, os outros 50%, são contratos de manutenção, são despesas administrativas, despesas operacionais, materiais, todo o resto. Então, nesse momento, segurança e limpeza é o mais importante. Se eu tiver que negociar com essa frente, tem que ser uma negociação justa. Para quê? Para que eu mantenha a segurança e a limpeza do meu condomínio em perfeita ordem. Por quê? Porque hoje o meu condomínio está 100% habitado. Exatamente. Quando eu digo 100% habitado, ele está 100% habitado 24 horas por dia, né? Com certeza. Então, antigamente as pessoas... Eu não posso, com uma justificativa de querer reduzir valor e reduzir despesa, prejudicar a operação do prédio, porque, como você disse, hoje está mais... A demanda tá maior. Exatamente. A gente tem que pensar de novo no todo, né? Então, a gente tem que pensar como ajudar todo mundo, né? Então, a gente tem que ajudar o fornecedor, a gente tem que ajudar os condôminos. O condômino que está dentro da sua unidade tem que sentir que o prédio está limpo, tem que sentir que o prédio está seguro, né? E é esse conforto que vai fazer com que ele priorize o pagamento da cota condominial. Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, com relação à renegociação de contratos, eu acho que tudo é válido desde que vocês conversem francamente com os fornecedores envolvidos. O que é que pode ser feito efetivamente para diminuir aí algum custo efetivo, tá? Você tem lá uma despesa de jardim que é mensal. Vamos imaginar, tá, que esse fornecedor ele vá 4 vezes no condomínio e te cobre R$1.000. Estou dando um exemplo aqui, tá? Só para a gente deixar claro. Você pode negociar eventualmente com esse fornecedor o seguinte: olha, num primeiro momento eu não preciso que você venha aqui 4 vezes por mês, como você faz regularmente. Você pode vir só 2 vezes. E aí você consegue reduzir o contrato proporcionalmente, entendeu? Então essa é uma forma efetiva de você reduzir, tá? Porque você também está reduzindo a mão de obra. Ou seja, aquele fornecedor, ele eventualmente consegue pegar aquela mão de obra que não está indo para o seu condomínio e desloca ela para um outro. E aí ele não tem prejuízo. Obviamente que ele tem uma diminuição ali, mas ele não tem prejuízo. De novo, a gente faz com isso a roda girar, a gente faz a máquina girar. Isso. Aproveitar que você tocou nesse ponto aí, vamos falar de sujar. Mas antes disso, deixa eu só agradecer aqui o nosso pessoal de marketing. Tem algumas pessoas que nos acompanham aqui. Por exemplo, você falou aí daquele material de conscientização, para que serve, da importância de você pagar o seu condomínio, para que é destinado esse dinheiro. Tem umas 2, 3 pessoas aqui que perguntaram, pô, mas vocês têm alguma ideia de material tal? O pessoal do marketing aqui tá ligeiro, já até respondeu, pediu e-mail e já vai mandar no e-mail de quem está nos acompanhando aí. É isso aí. Reforçar mais uma vez aqui que tanto esse material das lives, outras coisas também que são que foram criadas, né, por conta desse momento especial que a gente está vivendo, estão lá no site da Habitacional, né? Então é habitacional.com.br/área especial, tá? É uma página lá que foi criada que tem todo esse material exclusivo com relação, tratando desse assunto do coronavírus, né? Exatamente. Roberto, vamos lá, você já falou um pouquinho sobre isso, mas já vamos tratar de 2 assuntos de maneira simultânea aí, que você colocou sobre as despesas não essenciais, ou até mesmo o reajuste que você colocou na questão do jardineiro, e sobre rateios extraordinários. Vamos lá, bacana. Tenta misturar os 2 assuntos para nos esclarecer aí. O que é importante?
a gente fazer análise dentro da operação do condomínio e eventualmente fazer a suspensão de serviços que não são essenciais, não é isso? E até mesmo a Perfeito. questão dos rateios extraordinários que já tiverem sido aprovados em assembleia e tal. Como é que é? O síndico, dependendo do que ele programa fazer nos próximos tempos, ele pode suspender por 30, 60, 90 dias esse rateio? Fala um pouquinho aí. Tá, bom, então vamos lá. Com relação aos rateios extraordinários, tá? Inicialmente, a gente não quer, quando eu digo inicialmente, né, nesse primeiro momento, porque a gente está avaliando como é que vai fechar o mês de abril, que é o primeiro mês efetivo que a gente está vivendo tudo isso, para poder tomar medidas mais assertivas a partir de maio, junho e julho, tá? Mas no primeiro momento, a gente sabe que quando a gente fala de cota condominial, a gente fala de uma verba destinada para as despesas do condomínio. Todo o restante a gente vai encarar como extraordinário, né? Então, eu tenho lá uma arrecadação de 5%, por exemplo, que é de fundo de reserva, que é obrigatória por lei. Então, toda pessoa que paga a cota condominial, ela paga 5% de fundo de reserva. E para que serve isso? Para situações emergenciais, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Seguindo essa linha, tá, de despesa extraordinária, a gente pode ter uma despesa de melhoria fixa, a gente pode ter uma despesa de benfeitoria fixa. Quando eu digo fixa, é o seguinte: o condomínio aprovou, quando fez a aprovação da sua previsão orçamentária, uma arrecadação fixa para benfeitoria durante o ano. Então, o condomínio paga lá R$50 por mês para as benfeitorias que eventualmente vão acontecer durante o ano. Existem condomínios que tratam desta forma esta questão e existem condomínios que preferem tratar pontualmente. Eu vou fazer uma obra, eu verifico o valor, eu trago para uma assembleia, eu rateio aquele valor e sigo em frente, tá? Então, para o primeiro exemplo, que a gente tem isso aprovado numa assembleia, todos os meses um valor fixo para contemplar as obras futuras, eu não vejo problema nenhum em você suspender essa cobrança temporariamente, tá? Porque é uma cobrança que foi deliberada para ser utilizada para uma situação futura. Então, sem prejuízo nenhum para o condomínio, você pode suspender isso, tá? Se você já está vivendo, se você já fez uma arrecadação extra para uma situação aprovada em assembleia que está acontecendo neste momento, aí você tem que tomar um certo cuidado, tá, em suspender os pagamentos, porque, de novo, aí você vai ter que ter uma negociação com o teu fornecedor. Então, vamos pegar um exemplo bobo aqui. Você está pintando o prédio e existe uma arrecadação específica para aquilo, tá? Se o teu fornecedor suspendeu ali temporariamente o trabalho que ele está fazendo no condomínio, tá? E se você conseguiu negociar com ele a prorrogação dos próximos pagamentos, sem prejuízo nenhum para o condomínio, você pode também prorrogar o vencimento dessa cobrança extraordinária. Ou seja, você pode colocar isso lá na frente. Você tira porque, na verdade, momento... não faz sentido, né? Você tem um rateio de obras. Nesse período, você não vai fazer obra no prédio. Exatamente. Então, é uma obra, um serviço que você não contratou, que você ainda não contratou no início. De repente, sei lá, fez a assembleia no final do ano, fazer um rateio em 24 vezes, fundo de seguro, fundo de manutenção, fundo de obras e uma aprovação de um projeto maior, mais amplo no futuro. Se é uma coisa que você ainda não vai comprometer o seu fluxo de caixa, não há problema algum do síndico suspender aí por 30, 60, 90 dias, né? Exatamente. E assim, quando você fala em fluxo de caixa, como você tocou agora, lembrando sempre do seguinte. Então, o que a gente tem que preservar? A arrecadação ordinária, que é aquela arrecadação que contempla as despesas que o condomínio tem todos os meses. Essa eu tenho que preservar. Todo o restante vai depender de uma análise que eu vou fazer junto com o meu fundo de reserva, fundo de benfeitoria, obras, fundo de obras, benfeitoria, tudo isso. Tudo que é extraordinário pode ser tratado, tá? E no seu devido tempo, se for o caso específico de cada condomínio, pode haver uma suspensão ali. E, de novo, a gente, quando fala em suspensão, não confundam com cancelamento. A gente não está propondo cancelar absolutamente nada. A gente está propondo a suspensão temporária. Do mesmo que o governo está fazendo, né? Exatamente. Então, exemplo, até que a gente tenha um retrato da situação. Você fez um rateio em 24 vezes, esse mês você pagaria a quinta, aí você fica 3 meses sem pagar, daqui a 3 meses você volta a arrecadar a quinta. Exatamente. E, consequentemente, período de 24 meses foi... Essa é uma forma inteligente, tá? Porque isso tem acontecido. Isso tem acontecido, tá? Legal, existe um movimento forte. É bom você falar isso, é bom você falar isso para as pessoas também terem essa referência. Porque, de novo, né, Jackson, quando a gente fala em avaliar o perfil individual de cada condomínio, na verdade, a análise ela tem que ser global em todos os sentidos, né?
Então, eu tenho lá uma situação de condomínios em que, se eu juntar todas essas pequenas economias, eu consigo dar um desconto no final de tudo lá, de 100, 200 reais na cota condominial, entendeu? E talvez por conta disso, a pessoa consiga pagar. E aí eu evito o inadimplente. Então, o foco hoje ele tem que ser na despesa ordinária. Quanto é que eu preciso para pagar as despesas do condomínio? Esse é o foco. Então, eu tenho lá um valor já previsto, aprovado em assembleia, que serve para isso, destinado apenas para isso, exclusivamente para isso. Todo o resto eu posso suspender sem prejuízo nenhum para o condomínio. Beleza. E com relação à suspensão também de serviços não essenciais, você já falou, mas... Serviços não essenciais, né? Eu dei o exemplo do jardim. Isso. Eu dei o exemplo do jardim, que é um exemplo. A gente sabe que tem condomínios grandes, com jardins grandes, que requer 4 visitas mensais. Você pode negociar o número de visitas e, consequentemente, diminuir o valor do contrato nesse período, né, pontualmente. A gente tem, por exemplo, manutenção de academia. Ora, se as academias estão fechadas, né, sem utilização, você pode suspender esse serviço por tempo determinado. Não tem porquê, né? verdade. É uma outra situação, tá? Agora, de novo, tudo tem que ser avaliado de acordo com o perfil do condomínio. Eu tô repetindo muito isso, porque não é uma regra geral, né? São as opções que a gente tem e que cada condomínio vai ter que olhar para o seu próprio perfil, né, e identificar, não, essa solução para o nosso condomínio é legal, ela encaixa, essa aqui já não encaixa. Porque vai ser bem isso, vai ser analisar a situação do condomínio, né, e verificar quais dessas sugestões se encaixam naquele perfil de condomínio. Eu acho que o exercício maior é esse. Beleza. Nós tivemos aqui uma pergunta sobre a questão de isenção de multa e juros, né, o que a gente tinha falado lá atrás, né? A princípio, o síndico, né, até por lei, por que está previsto na convenção, não teria essa autonomia, mas a gente está vivendo um momento único, né? Que jamais existiu na história da humanidade. Então, com certeza, dentro do perfil de cada condomínio, dentro do que o síndico está analisando do fluxo de caixa, receitas disponíveis, receitas que têm a entrar, nada impede de, nesse momento de crise, o síndico fazer essa negociação, desde que ele faça análise, né, ali pontual do caso, né? Porque, como você disse lá atrás, a gente não pode também se curvar para os aproveitadores, né? Exatamente, porque tem, tá? A gente sabe que muita gente vai colocar a culpa no Covid-19 para uma série de outras coisas. Exatamente. Tá? E é por isso que eu reforço sempre, né? É a análise criteriosa do perfil do seu condomínio nesse momento, né? É isso que vai definir qual é o melhor caminho, qual é o caminho mais assertivo a ser seguido naquele momento, né? De novo, multa e juros, tá? Ela pode abrir um precedente enorme, né? Porque as pessoas podem entender que, olha, então e assim, eu acho que é um pouco injusto para quem paga em dia, né? Para quem prioriza já de forma consciente o pagamento, né? Então, eu acho que a melhor saída do síndico nesse caso é o seguinte, olha, isso aqui é uma prerrogativa convencional, está lá no artigo 1336 do Código Civil, eu não posso mexer nisso, tá? Agora, eu posso te ajudar dividindo a tua despesa, né, em 3 vezes, em 2 vezes, enfim, o que é melhor para você? E aí, nesse momento, você conversa e faz aí o acordo, enfim. De novo, é sempre melhor pingar do que secar. Né? Então, nesse sentido, um acordo, você parcelar a cota condominial, é muito melhor do que você não receber absolutamente nada. Exatamente. E só reforçando o que você já falou aqui, respondendo o Paulista. Está falando, quando falamos em arrecadação extras, após suspender legalmente falando, teremos que cobrar esse período suspenso posteriormente. É isso mesmo, né? É exatamente isso, tá? Suspendeu 3 meses, daqui 3 meses volta a arrecadar. Não é que você vai cancelar, você vai prorrogar, não vai nada. Exatamente. Foi o exemplo que você deu, né, Jackson? Então, se em abril você está pagando a parcela 5 e eu deixei de pagar a parcela 5 daqui a 3 meses, daqui a 3 meses eu volto a pagar a parcela 5 e o rateio prossegue. 5, 6, 7, da mesma forma, tá? Não vai ter problema nenhum. Beleza. Roberto, vamos lá? Estamos finalizando aqui. Ó, mais alguns minutinhos aí para finalizar o nosso período aí da nossa live. Monitora o tempo aí, porque eu não estou vendo, hein? Show de bola. A gente tinha preparado aqui, lembra, o resumo das ações. Você não quer falar rapidamente aí, assim? Posso. Só para você reforçar, porque aí acho que nesse resuminho das ações aqui, as pessoas vão ter uma noção, assim, bem superficial de basicamente tudo que a gente tratou aqui hoje, certo? Tá. Não, perfeito. Vamos lá. Então, primeira situação, né? Avaliar e utilizar as isenções governamentais, né? A gente falou disso lá no começo, né? Maravilha. Então, acho que cada condomínio, ela vai analisar o reflexo disso na sua folha, o reflexo disso na sua despesa, e ela pode, no primeiro momento, sim, aderir e fazer com que isso se transforme em caixa,
tá? Para que ela eventualmente suporte uma inadimplência que a gente não sabe de quanto vai ser, tá? Mas Maravilha. isso é muito bem-vindo. Então, essa é a primeira situação. A segunda Dica situação, 2. acompanhar diariamente o fluxo de caixa. Isso é Tá. fundamental. A gente tem história. Perdão. A gente tem historicamente ferramentas para acompanhar a inadimplência, né? Tá. Então a gente consegue vislumbrar ali diariamente se o meu fluxo de caixa ele está dentro daquilo que acontece todos os meses ou se não, se a minha receita está diminuindo. Então, Perfeito. dentro desse cenário, dentro desse movimento, eu vou ter que conversar mais ou menos com os meus fornecedores, tá? Tudo Vamos vai lá. depender do número de inadimplente. Show Terceira de bola. Dica 3. Controle rigoroso da inadimplência, né? Que aí um puxa o outro, né? A inadimplência, gente, de novo, é conscientizar o condômino do que é uma cota condominial, da importância do pagamento dessa cota condominial em dia, de você estar aberto a fazer acordo com esse condômino, de você explicar que a situação ela é ímpar, ela é pontual e que o condomínio está aberto a fazer, a receber propostas que sejam boas tanto para o condômino, mas para a massa condominial. Eu acho que, de novo, a relação tem que ser ganha-ganha, né? Então tem que ser bom para todo mundo, né? Então, nesse sentido, quanto mais a gente fizer tornar o condômino consciente da despesa para que ela serve, melhor vai ser a nossa resposta, tá? Paralelo Beleza. a isso, a gente tem um controle efetivo das nossas ações na administradora, né? Então a gente está sempre... Eu não gosto dessa palavra cobrar, né? A pessoa sabe que ela tem a obrigação. Então eu costumo dizer o seguinte, que a gente vai estar lá sempre reforçando, está sempre lembrando que existe ali uma situação em aberta. Só para a gente controlar o tempo aí. Vamos para 4, vamos lá. Tá. Só para a gente não perder. Vamos lá, então. 4. Análise dos Analisar rateios os extras. rateios, show. Os rateios extras. Então, assim, vamos focar naquilo que é despesa ordinária. E o que pode suspender, suspende. O que pode suspender, suspende, desde que não comprometa. Maravilha. E, de novo, a gente está falando de suspensão e não de cancelamento, tá? Exato. Suspende e depois volta a cobrar naturalmente, e normalmente. Foca na ordinária, que é o que faz o condomínio funcionar. Foca na ordinária. Exatamente. Exatamente, Jackson. Dica 5, vamos lá? Renegociar contratos, né? A gente já falou aqui de renegociação de contratos. Sim. Tem que ser uma renegociação de uma relação ganha-ganha. Então, chamar o fornecedor para perto, explicar a situação, fazer uma condição pontual para os 3 primeiros meses e depois, se for o caso, prorrogar isso. Mas, de novo, trazer ele para perto e explicar a situação para que ele entenda a situação e consiga aderir ali à necessidade do condomínio, tá? Maravilha. 6. Cortar gastos essenciais, acho que eu nem preciso falar aqui. Não né? Essenciais. Não essenciais, perdão. Cortar gastos... Eu acho que isso assim, a gente não precisa mais falar sobre isso. Sim, né? Isso aí é show de bola. Tem que focar naquilo que é prioritário, que é urgente, que é essencial, enfim, e não gastar com supérfluo, tá? Maravilha. Dica 7. Dica 7. Manter contato permanente com o teu conselho, com a administradora. A administradora ela tem todas as ferramentas que você precisa para fazer uma análise criteriosa, técnica e para que você possa, a partir daí, tomar uma decisão assertiva, tá? Perfeito. Informação a gente tem, informação a gente fornece, então é buscar o teu gerente de atendimento. Eu tenho certeza absoluta que as ferramentas que a gente tem e a gente disponibiliza possibilitam uma análise muito crítica da situação e podem direcionar o condomínio de uma forma muito mais assertiva, tá? Maravilha. E por último, aquilo que você falou desde o início. Ter empatia. Exatamente. Eu acho que a empatia paciência, né? É a principal. Tem que ter paciência, tem que ter empatia. Todo mundo está vivendo isso no mesmo instante, tá? Isso é novo para todo mundo. Não existe regra, não existe fórmula mágica, não existe receita. Tá todo mundo vivendo isso. E como é que a gente vai resolver isso? Juntos. Todos juntos nós vamos resolver isso. Isoladamente, a gente não vai conseguir resolver nada. Se pontualmente eu tomar uma decisão, o meu cliente tomar outra, o meu fornecedor tomar outra, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se a gente se unir, se a gente conversar, se a gente dialogar, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue passar por isso de uma forma muito, se não tranquila, mais suave possível. Beleza. Roberto, obrigado. Lembrar mais uma vez aqui os nossos amigos que nos acompanharam aí para seguir a Habitacional nas redes sociais, né? Tanto no Instagram, Facebook. Lembrar também que lá no site da Habitacional a gente tem uma página
especial que foi criada exatamente para tratar desses assuntos do coronavírus, né? Habitacional.com.br/área-especial, né? E por Perfeito. último, pedir aí para quem está nos acompanhando, quem vai assistir depois também, nós já tivemos 3 lives, né? A primeira delas falando de jurídico, a segunda dos assuntos relacionados ao RH, a terceira agora o lado financeiro. Se vocês quiserem que a gente repita novos assuntos, ou então volte a falar de um desses casos aí, manda lá um e-mail, faz contato com a gente pelas redes sociais, ou pelo e-mail também, né? habitacional@habitacional.com.br. E aí, dentro da dinâmica, dentro da demanda, a gente vai pensar e estudar num novo assunto aí para a gente estar tratando com vocês junto aí na live, beleza? É isso aí, Jackson. Acho que é momento de unir Fechou. forças, né? Então, Com certeza. quanto mais a gente unir as forças, quanto mais a gente unir as nossas experiências, mais sucesso a gente vai ter lá na frente, saindo de tudo isso que está acontecendo agora, né? Eu sempre falo isso, né? Quando eu dou palestra, a gente não divide conhecimento, né? A gente soma, né? Então, da Verdade. mesma forma que eu tenho alguma experiência aqui, eu tenho certeza que todas as pessoas que assistiram a nossa live hoje, elas possuem também um grau de experiência, e se a gente somar essas experiências, a gente vai longe, a gente consegue superar toda essa dificuldade, todo esse momento aí que a gente está vivendo, e não tenho dúvida nenhuma, se colocar no lugar do outro, entender a situação de cada um, somar as ações, a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, resolver todos os nossos problemas. Show de bola. E vai passar. É isso aí. Não, não tenha dúvida. Vai passar com certeza, não tenho dúvida Beleza. disso. Teve Fechou, começo, Roberto. a gente Tamo está no no meio, mas vai ter um fim. Não tenho dúvida Com disso. certeza, com certeza. Valeu, Roberto. Obrigado. Até a próxima. Valeu, hein? Jackson. Até a próxima, Falou. pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. viu? Tchau, tchau. Encerrar agora.